pela introdução aí. Obrigado, Karine. Obrigado, Fer. Obrigado aí pra todos aí do Conta Azul pelo convite, né? Para mim é um motivo de muito orgulho poder estar aqui com vocês hoje. É uma honra muito grande. E realmente, né, temos muitos heróis aqui na sala, né? Final de mês, época de imposto de renda, fechamento de folha, fechamento de trimestre, loucura, né? Faltou você falar, Karine, que a gente também tem uma especialidade que tanto eu quanto acho que 100% da sala aqui, que é psicologia. A gente é muito bom em psicologia, porque às vezes a gente tem que ser psicólogo dos clientes, né? Por muitas vezes, inclusive. Talvez Então, esse mais é, do que contador, né? é impressionante, impressionante. Até brinquei com o cliente hoje, acho que eu vou fazer psicologia aí em 2027, né? Porque realmente, né, a gente acaba tratando de dores ali diárias dos clientes e independente do porte do cliente, né, as dores são parecidas, só muda ali às vezes o tamanho da dor, né? E a gente acaba realmente se envolvendo com o cliente, né? A gente tem essa característica, né, de realmente se conectar, se envolver com o cliente, porque é, acaba fazendo parte do jogo, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que particularmente eu gosto muito, né, que inclusive o Conta Azul tem papel fundamental aí na nossa vida aqui da Piccoli em relação a esse assunto, que é a cultura com centralidade no cliente. Eu vou habilitar minha tela aqui, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu compartilhar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Já estamos sim. Uhum. Tá mudando slide também, né? Está sim. Aham. Então, então vamos lá. Hoje em dia, até peço, né, reforça aí o pedido da Karine, que quem quiser, né, levantar a mãozinha ou colocar alguma coisa no chat ou pedir licença aí para falar, fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente vai ter um tempo ali no final, né, para poder tirar dúvida e tudo mais, mas quem tiver alguma coisa legal aí a acrescentar, podem ficar super à vontade, tá? Em tempos aí de muita tecnologia, muitas ferramentas, inteligência artificial, muita coisa acontecendo, reforma tributária, né? E mais do que nunca, mesmo com esse rolê que a gente vive, né? A pessoa volta, né? O ser humano volta a ter papel fundamental na nossa vida, né? Aquele escritório de contabilidade ou o próprio BPO financeiro que realmente não conseguir enxergar isso, que todo o processo, toda a sua gestão tem que estar conectada e voltada ali para o cliente no centro, realmente tende a ter mais dificuldade ali no curto e no médio prazo, né? Não digo nem no longo prazo, é curto e médio prazo mesmo, né? Então, realmente, a gente tem que moldar toda a nossa estrutura, toda a nossa cultura mesmo, né? Que a cultura nada mais é a forma que você age todos os dias, né? Então, isso acaba virando a cultura. Então, quem não tiver essa centralidade do cliente realmente como foco, vai ter dificuldades. A Karine já me apresentou, né? Mas falando um pouquinho do nosso grupo, tá? O Grupo Piccoli hoje ele é composto por três empresas, tá, gente? Que é a contabilidade, que é o carro-chefe, que inclusive agora, domingo, a gente faz 50 anos, tá? Então, é 50 anos de mercado, não é pouco tempo, né? 50 anos de vida aí. Estou na segunda geração já, quase com pouquíssimos fios de cabelo na cabeça, né? Faz parte. E a gente tem além da contabilidade, a gente tem um braço de soluções e um braço de educação corporativa, né? A gente buscou aí criar um ecossistema para a gente poder realmente conectar serviços, conectar parceiros, sempre olhando ali para os nossos clientes, né? Que aí volta ali a questão da centralidade do cliente. Atualmente a gente tem 570 clientes ativos, tá? Uma operação aí nacional, a gente está com cento e pouquinhas cidades que a gente atinge aqui. Detalhe, tá, pessoal? A gente está falando aqui de uma cidadezinha do interior de São Paulo, Igaraçu do Tietê. Tem 25 mil habitantes, mais ou menos, e a gente conseguiu realmente essa projeção nacional, com parcerias, enfim, criando esse ecossistema que inclusive, depois a gente fica à disposição aí para conversar mais sobre isso. Nossa equipe agora completou 45 pessoas, então, quando a gente fala de gestão de pessoas, né, e da cultura interna, nada mais é do que você realmente fazer essa engrenagem rodar para poder realmente cuidar ali do nosso maior bem, do nosso maior ativo, que é o cliente. Tá? Então, um recadinho aqui, né? Um contador que não cuida da equipe é o mesmo que reclama que cliente bom é raro.
tá? Eu procurei fazer essa apresentação sempre tentando espelhar, né? Tanto na ótica do colaborador quanto na ótica do cliente, para tentar fazer esse link, né? Então vamos lá. Fazendo uma alusão aí à jornada do Conta Azul, né? A formação de heróis, o herói não nasce, né? Ele é formado. Tá? E quem forma o herói na nossa contabilidade, no BPO, é realmente você, líder, você, gestor, você, sócio. Até seria legal se vocês puderem colocar no chat quem é sócio, quem é gerente, quem é líder, enfim, acho que é legal a gente ter esse parâmetro também. Mas o fato é que o sócio tem que formar o líder e o líder tem que formar a equipe, tá? Porque senão a engrenagem ela não roda, e não roda mesmo. Tá? E aí quando a gente fala de cultura, pessoal, muita gente confunde, né? Muita gente confunde, eu tinha essa confusão na mente há pouco tempo, né? Porque quando você fala de cultura leve, eu até brinco com o pessoal aqui, né? A gente tem o Thiago e o Diego estão aqui na sala, que trabalham comigo, eles estão aí para não me deixar mentir. Mas eu brinco com o pessoal aqui. Como ser feliz trabalhando com contabilidade, né? Parece difícil, né? Com essa bagunça que a gente vive, com esse hospício, né? Que é as normas tributárias, como ser feliz mesmo diante de todo esse cenário, né? E nada mais é que realmente você criar um ambiente leve, criar uma cultura leve, onde você consegue cumprir com todas as suas obrigações, ajudar os clientes e ainda assim ser feliz, né? É o que a gente brinca aqui. E muita gente confunde que de ambiente leve quer dizer ambiente sem controle, né? Ou aquela contabilidade que realmente não tem a gestão nas palmas da mão. É o contrário, tá, gente? A gente, por um lado, tenta criar um ambiente leve, uma cultura forte, só que do outro lado a gente tem que ter muito controle também, tá? E quando eu falo de controle, são dados, gestão mesmo de dados. Aquele escritório hoje que não tem os números nas mãos, acaba trabalhando no escuro. Até um certo ponto, até um certo tamanho, dá certo, né? Só que se você quer crescer, quer ganhar um certo volume, aí o negócio já começa a ficar mais complicado. Então, até trouxe alguns dados reais aqui, que eu tirei do nosso sistema aqui, acho que foi ontem ou anteontem. A gente estava agora em abril com 4.501 atendimentos finalizados na nossa ferramenta de atendimento, que é o Messenger, né, do domínio. Dessas 4.501 pessoas aí que foram atendidas pelo Messenger, né, 227 pessoas deixaram a sua avaliação no final, com um grau de satisfação aí de 98%. Só que, legal, esse 98% a gente comemora? Comemora. Mas o que me deixa maluco da vida esses 2% aqui que está ou muito insatisfeito ou insatisfeito. O que aconteceu com esses caras, né? Por que eu tive lá 225 avaliações boas e duas avaliações aí que muito insatisfeitas? E tem que saber, né? Eu cobro muito os gerentes cobram muito ali a equipe, porque realmente não é o que a gente está construindo aqui, não é o que a gente quer construir aqui. Então a gente realmente tem esse controle na mão, e o que eu quero dizer com isso dá para criar um ambiente leve, uma cultura legal, com um controle firme? Não só dá como deve, né? Não tem como você fazer uma coisa sem a outra, porque senão o negócio não fica sustentável. Todo mundo gosta muito ali da cultura do Conta Azul, né? Eu sou fãzaço do Conta Azul também, incorporei o Conta Azul até no meu uniforme. Então, olha só que legal. O Conta Azul realmente faz parte da nossa vida, né? E a cultura do Conta Azul é muito forte. Muito forte. Você vê eles trabalhando e falando, meu, vocês são artistas, vocês estão interpretando ou vocês são assim mesmo, né? E eles são assim mesmo porque a cultura ali é muito forte. Mas pergunta se não tem cobrança, né? Pergunta se não tem meta. Pergunta se não tem ali controle. Tem muito. Então, são coisas que realmente têm que andar juntos, né? Então, construir uma cultura forte não é afrouxar o controle. Pelo contrário. Então, já queria quebrar esse pensamento aí logo de cara. Então, a gente tem que ter ferramenta, pessoal. Hoje, as ferramentas são cada vez mais em quantidade, cada vez mais em qualidade, né? Então, a gente tem um sistema ali que acompanha o atendimento, tem um sistema que acompanha a performance. Então, por exemplo, nesse sistema aqui eu consigo ver dado real também agora de abril, né? Então, eu estou com uma performance de 78% no escritório. Eu ocultei aqui
as pessoas, né, para garantir a privacidade, né? Mas eu estou com uma performance de 78%. A nossa diretriz ali, a nossa referência é 75%. Então, acima de 75% é bom, né? Mas, poxa, tem 25% de ociosidade? Não, não é isso. É que as pessoas atendem clientes fora, tem reunião, tem isso, tem aquilo. Então, no computador ali, trabalhando, né? Seja no domínio, seja nas ferramentas ali que estão habilitadas para a galera, tem 78% de uso. Então, a diferença é a ociosidade? É aí que a gente vai entender por que que esse cara está performando 70%, o outro está performando 85%. O que que acontece? Ah, esse cara aqui ele atendeu muito cliente fora. Esse cara aqui atende muito cliente em reunião. Então a gente tenta entender isso para ir acompanhando, tá? Para não virar realmente uma, uma coisa solta, que é o que a gente não quer. Ah, então você está falando que você tem uma cultura aí de rigidez? Não, não é isso. É cultura de controle, cultura realmente de você ter os dados na mão para tomar as melhores decisões, né? Até porque às vezes vem o Pedro, a gente precisa contratar uma pessoa aqui para o departamento pessoal. Ah, precisa mesmo? Será que a gente tem os processos que não estão legais ou precisa de gente para trabalhar? Aposto que aqui na, na sala deve ter muita gente que se depara com isso. Parece que quanto mais você cresce, né? Às vezes a sua estrutura de custo, se você não tomar cuidado, se você não tiver ferramenta, se você não tiver esse controle, a sua estrutura de custo acaba crescendo numa velocidade maior do que a sua geração nova de receita, né? Então, como gerar novas receitas, como vender mais, como ter mais clientes e manter ali a estrutura sempre saudável, sempre enxuta ali no bom sentido, né, de maneira eficiente. Então, se você não tiver esses dados nas mãos, você não consegue medir, você não consegue tomar decisão. Então, tem que ter ferramenta, tem que medir, porque quem não mede não consegue tomar decisão assertiva, tá, gente? Esse dado aqui também eu peguei agora dia segunda ou terça-feira. Então, a gente estava no mês de abril com 89% das entregas realizadas, ainda faltava ali algumas tarefas, a gente tem 6.742 tarefas mapeadas aqui, né, que tem que ser entregas e cumpridas. Então, a gente estava com 6.014, ainda faltava 11% para cumprir o mês, né? Às vezes, dependendo da tarefa, tem tarefa que fica para outro mês, mas o gestor está sempre acompanhando ali a equipe para ver se tem alguma coisa para trás, se ficou alguma coisa para trás que pode gerar multa, enfim. Eu quis colocar esses três slides aqui para mostrar que cultura forte é legal, é necessária, você tem que ter um ritual ali que a gente vai falar sobre isso, mas tem que ter processo, tem que ter controle, tem que ter gestão e tem que ter ali líderes preparados para isso, tá? Até aqui tudo certo, gente? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, um um tempo atrás, a gente contratou uma consultoria de sucesso do cliente. Super indico, inclusive, a consultora está com a gente até hoje. Aí, o que aconteceu? A gente queria profissionalizar ali o sucesso do cliente, né? Porque hoje, há 4 anos atrás, a gente tinha 200 clientes e 15, 16 pessoas na equipe. Passaram-se ali um pouco mais de 3 anos, a gente está com quase 50 pessoas na equipe e quase 600 clientes. Cara, é muito foda. Crescer equipe e crescer cliente não é fácil, né? Realmente tem que crescer numa velocidade, tem que amadurecer numa velocidade muito rápido. E aí você começa a perceber que às vezes você precisa de ajuda externa para poder melhorar ali os processos. Então a gente contratou ali uma consultoria de fora, especialista em sucesso e experiência do cliente, porque a gente queria, que a gente achava que a gente precisava melhorar ali no onboard. A gente contratou uma consultoria específica ali de 2, 3 meses, por fim, já faz 3 anos que a gente está com a pessoa e está sempre com muitas coisas para melhorar. Mas qual que é o ponto? A gente percebeu, a gente contratou essa pessoa para melhorar ali a experiência do cliente. A gente queria profissionalizar a experiência do cliente, coisa que a gente sempre teve como premissa básica, desde quando meu pai fundou o escritório 50 anos atrás, mas a gente queria colocar uma carga de intenção nisso, de profissionalização, realmente para poder sustentar o crescimento, né? E aí, o que que a gente percebeu? Poxa vida, não tem como a gente promover uma experiência sensacional para o cliente, uma experiência a ponto de que ele
não considere nos trocar por uma contabilidade mais barata, né? Não tem como a gente olhar para o cliente se da porta para dentro a gente não tiver o mesmo olhar. E é o mesmo olhar mesmo, tá? Porque quem vai proporcionar a experiência, parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Quem vai proporcionar a experiência para o cliente é a equipe, tá? Então, se a equipe não tem uma experiência foda, essa equipe não vai proporcionar uma experiência foda para o cliente. Isso é óbvio, tá? E isso parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito e precisa ser praticado. Tá? Então, a experiência que o cliente vive é o espelho da experiência que a sua equipe vive primeiro. E isso para a gente foi um baque, porque apesar de ser óbvio para nós, a gente não olhava para isso do mesmo jeito que a gente está olhando hoje. Tá? Quando você tem 10, 15 pessoas ali na equipe, beleza, né? O sócio, o líder ali, ele consegue, né, fazer essa gestão aí, às vezes, né, sem muitas horas de sono ali de qualidade, mas a partir do momento que você mira ali um crescimento sustentável, você precisa profissionalizar e olhar primeiro da porta para dentro. Tá? Então, esse foi um baque muito grande que a gente viveu aí, que a gente percebeu que realmente não faz sentido olhar da porta para fora sem antes olhar da porta para dentro. E, óbvio, precisa ser olhado aí de maneira conjunta, né? Não tem como você fazer uma coisa primeiro e depois fazer outra, tem que fazer os dois. Né? Então, eu gosto muito dessa questão do espelho, pessoal. Dentro é o que a equipe vive e fora é o que o cliente recebe. Né? Se você tem uma cultura forte, uma liderança treinada, se você tem propósito, se você sabe reconhecer ali a galera, se você tem processos claros definidos, se você tem um clima legal, se você dá autonomia para a galera, meu, isso vai espelhar no seu cliente, tá? Pedro, tem linha de chegada? Vai chegar um ponto que a gente vai estar perfeito? Não. A gente não tem linha de chegada, tá, gente? Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. A gente está tendo sempre que evoluir. Eu falo todos nós mesmos, tá? A gente tem o conceito, tem as ideias, enfim, tem a prática, mas é uma coisa que tem sempre que evoluir porque são pessoas. Tanto a nossa equipe quanto os clientes são pessoas. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que estar sempre nessa evolução contínua. A linha de chegada é a morte, tá? Desculpa falar isso, mas quando vocês chegarem na linha de chegada ali é porque acabou tudo, tá? Então, galera, olha só. Que é esse negócio de diagnóstico espelhado, né? Que eu falo que são os dois silêncios. Então, quando você tem um turnover muito grande dentro do seu escritório, né, você está fazendo alguma coisa errada, né? Você está fazendo alguma coisa errada. E não queira. É aquela coisa do marido traído, né? Um parênteses rápido para dar uma risada. É aquela coisa do marido traído que ele chega em casa, aí ele vê a mulher com a amante na sala, no sofá, aí o que ele faz? Ele joga o sofá fora. Vai resolver? Não vai resolver. Né? Então é a mesma coisa na empresa, tá? Se você não tiver ali uma gestão olhando para a causa do problema, né? Você está com problema com a equipe, você está, meu, qual que é o problema é da pessoa, a pessoa é muito complicada. Não, o que você está fazendo errado? Né? A sua liderança está lidando bem ali com as demandas, com os processos, o que está rolando? Tá? Então, aquele cara que está saindo da sua empresa, às vezes ele está no escritório, mas mentalmente ele já está fora faz tempo. Ele faz ali o mínimo necessário, sem brilho na hora de falar com o cliente, sem aquela conexão com o parceiro, com o coleguinha do lado, né? Não inova, não propõe, não cuida, o cara está ali fazendo o básico. Tá? Então, quando ele pede a demissão, na verdade, é uma consequência ali do que está rolando já faz tempo. Tá? E quando você perde um funcionário, depois perde o outro, depois perde o outro, poxa vida, o que, que é? É salário o problema? Que às vezes não é salário o problema, né? Aliás, eu ouvi isso de um funcionário novo aqui que veio de outro escritório. A maioria das vezes não é salário. Tá? Lógico, é importante o salário, é legal você ter uma política de cargos de salário com reconhecimento, com prêmios, com tudo mais, isso aí é um outro rolê, realmente é importante. Mas o que causa esse descontentamento e esse turnover alto, geralmente não é salário, tá? E do lado do cliente é a mesma coisa. Se você tem lá uma equipe que está saindo, que está desengajada, que não está legal, que não está performando, a consequência é que o cliente, a qualquer momento, ele pode até não reclamar, ele pode até não te avaliar, ele pode até não te indicar. Mas na primeira chance que tiver,
qualquer escritório que vir com uma proposta de redução de carga tributária, com uma proposta de honorários melhor, o cara vai sair, tá? Ele vai sair. Então, assim, é realmente uma coisa está conectada com a outra, tá? Pessoal, tô falando fora da realidade de vocês. Por favor, se manifestem. Fiquem à vontade aí. Pedro, aqui não é assim, aqui tá tudo certo. Não tenho dor de pessoas. Aqui tá tudo legal, não tem nenhum tipo de problema. Pessoal, podem ficar à vontade de falar, tá? Karine, se alguém quiser abrir o microfone, acho que você vai ver aí, né? Consigo. É só levantar a mão, a gente Tá, libera. Botar no chat também. tá bom. Então, olha só, gente, o que que é essa corrente invisível, né, que a gente fala? A equipe desengajada, cara, ela vai te gerar um atendimento morno, ela vai desengajar o cliente e, consequentemente, ela vai causar o cancelamento do cliente. Tá? Então, é normal que você tenha distratos, é normal você perder cliente, mas o mais importante é que esteja entrando mais clientes do que esteja saindo, né? E aí você tem que entender aí se os que estão saindo por quê, né? Tem que ter essa análise, tem que ter essa cultura realmente de entender ali os motivos para poder agir, tá? O que a gente não pode é ficar reclamando das coisas e não agir. A gente tem que ter essa proatividade, essa energia de estar sempre agindo e ajustando a rota. Tá? Eu tenho certeza que aqui todo mundo lida com vários BOs aí todos os dias, tá? Hoje mesmo eu paguei uns 3 incêndios hoje antes de vir para cá, mas é isso aí, faz parte. Então, olha só, quem que é o herói dessa história, né? Quando a gente fala da formação de heróis aí que o Conta Azul propõe, né? E trazendo para nossa realidade, então quem forma o líder? O líder é aquele cara que forma a cultura, cara. Óbvio, a cultura é sempre de cima para baixo, né? O líder é formado pelo sócio, né? E é ele que vai dar fortaleza aí para essa cultura, vai cuidar do clima, vai comunicar esse propósito que a gente está falando, vai reconhecer quem faz um bom trabalho, vai dar feedback. É o cara que é o exemplo, tá? E o colaborador, naturalmente, ele vive isso que o líder proporciona. Tá? E o líder está proporcionando aquilo que a empresa está proporcionando, é uma cadeia. Então, se o colaborador está vivendo tá com aquele líder que é engajador por natureza, ele vai crescer dentro do ambiente, ele vai entregar a experiência ao cliente, ele vai se sentir protagonista, porque ele é de fato protagonista, né? E aí, quando eu mencionei lá, trazendo para a nossa realidade aqui da Piccoli, né? Quando a gente trouxe essa consultora para profissionalizar o sucesso do cliente, a gente percebeu que a gente tinha que olhar para dentro. Aí a gente trouxe uma psicóloga. Então, hoje a gente tem já há 2 anos um trabalho com uma psicóloga, onde a gente desenvolve. Na primeira etapa, a gente trabalhou só com os líderes, desenvolveu os líderes, porque é o que eu falei, a cultura ela é de cima para baixo. Tá? Não adianta a gente trabalhar a base ali da equipe, né? A base da pirâmide, se a gente não trabalhar o topo dela. Então, a gente, olha só que legal, a gente formou um produto aqui dentro da Pico Educação, trouxe uma psicóloga, e essa psicóloga hoje ela trabalha com os líderes e agora ela está na fase de trabalhar também com a equipe. E aí fica sempre voltando, trabalha com a equipe, detecta problema, volta para o líder. Trabalha o líder, volta para a equipe. E a gente está nesse processo que não tem, a gente não entende por que a gente não fez isso antes. Porque o ROI, né, que é o que a gente gosta de falar para os clientes, né, a gente fala do retorno. Todo investimento tem que ter retorno. Esse tipo de consultoria traz um ROI muito grande para a contabilidade, para o BPO, mas muito grande mesmo. A gente consegue mensurar isso em números, inclusive, né? Enfim, vamos lá. Quando eu falo que não é fácil, né? Porque é o que a gente falou no começo lá. Poxa, mas você tem aí um ambiente tipo Google? Não. E mesmo o Google, tá, gente? Vocês acham que não tem pressão no Google? Tem pressão, tá? Contabilidade e BPO financeiro é um calor gigantesco. Pode estar 0 grau fora, mas aqui dentro é calor o ano inteiro. Do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro é calor, porque é coisa para fazer, entrega, enfim, você tem muita demanda para resolver no dia a dia. Tá? Então, o herói se faz no calor do desafio. E aqui eu coloco, né, no martelo do feedback e no molde da cultura. Quando eu falo do calor do desafio, são desafios reais. Todos os dias a gente tem muitas responsabilidades. E aí, se o líder
e a equipe não tem autonomia para resolver os problemas, primeiro, você não vai crescer. Segundo, você vai ficar louco, tá? Você vai ter colesterol alto, glicose alta, você vai. É o reflexo de você centralizar ali o seu escritório é que você não tem vida, tá? Se você centraliza tudo ali em você, na sua pessoa, você não tem vida. Ah, Pedro, mas está difícil de contratar gente. Poxa, você vai viver assim o resto da sua vida? Tá difícil de contratar? Concordo. Mas tem que saber contratar, tem que treinar, tem que capacitar e tem que dar autonomia. E a autonomia que eu falo é a autonomia que a pessoa sente que ela pode realmente, de fato, ter autonomia. Se ela errar, vocês vão, vai corrigir, vai aprender e vai bola para frente, tá? E bola para frente. A gente teve um caso aqui que eu comento até nas mentorias aqui que a gente dá pro pessoal ali dos parceiros do Conta Azul. Meu, tem um caso super recente aqui do ano passado, onde eu tenho um cliente que ele estava no Simples Nacional e aí ele foi para o lucro real. A gente fez o planejamento tributário dele, ó, não, você está perdendo dinheiro no Simples, vamos para o lucro real. Mudamos em janeiro do ano passado para o lucro real. O que aconteceu? A gente tinha um erro ali no nosso processo de cadastro dentro do domínio e a pessoa responsável ali pelo departamento pessoal não cadastrou corretamente ali o INSS patronal. Então a empresa ficou 3 meses no lucro real sem rodar o INSS patronal. O que aconteceu? Meu, ela tinha autonomia para fazer, tinha o processo estava desenhado, estava mal desenhado, mas estava desenhado, e ela tinha autonomia, ela errou a contabilidade na hora de fechar o balanço ali, viu que estava faltando coisa, né? Na hora que foi fechar o balanço do trimestre, detectamos o erro, sentamos com a pessoa, que você errou, meu, vou mandar a pessoa embora? Não, ela errou porque o processo estava mal desenhado. Tá? O que a gente fez? Arrumou o processo, fui lá conversar com o cliente, desculpa, eu fiz cagada aqui, deu acho que R$ 20.000 só de multa e juros, a gente pagou a multa e juros, né, para o cliente, mas a gente tem uma relação tão boa com o cliente, inclusive era um cliente que usa o Conta Azul, que consome BPO financeiro, que consome consultoria, que consome treinamento que a gente dá, ele consome outros produtos da nossa esteira de serviços aqui da PIC. Então, na hora que eu fiquei 3 dias sem dormir antes de conversar com esse cliente, né? Fui conversar com o cliente entendeu, não, beleza, Pedro, tá tudo certo, bola para frente, viu? Tem outro assunto para falar com você. Quer dizer, eu estava mais nervoso e, na verdade, o cliente levou na boa. Ele falou, não, ele entendeu o erro, né? Óbvio. Impactou o fluxo de caixa dele, gerou um estresse ali com a equipe e tudo mais, mas arrumamos, ajustamos a rota e bola para frente. Tá? Eu, de novo, assumir esse processo. Então, falei para minha gerente, ó, erramos, corrigimos a rota, beleza, bola para frente e vamos embora. Então, se você não tem ali uma equipe trabalhada, desenvolvida e com autonomia, você não sai do lugar. Vai acontecer erro? Vai, pra caramba, né? Mas o importante do erro é que você consiga ajustar, só não tem jeito para morte, né, gente? O resto a gente dá um jeito. E o cliente, pessoal, ele não espera, gravem isso, que isso aí para mim também é muito marcante. O cliente, ele não espera que você não erre. O cliente espera que você conserte rápido o seu erro, tá? Isso é fato, isso é fato. Cliente que você tem uma boa relação, ele sabe que todo mundo é passível de erro. Mas errou, seja transparente, corrige e bola para frente. Tá? Voltando nesse tripé aqui da formação do herói, né? Então, além de você dar autonomia para ele se desenvolver, mesmo no calor ali do dia a dia, você tem que ter maturidade para dar um feedback honesto para ele. Mas quando ele acerta, você reconhece em público também. Tá? Tem que ter maturidade para ter uma conversa difícil quando precisa. Tá? Então, se você tem essa rotina, esse costume, você vai criar pessoas maduras que sabem conversar. De novo, é fácil? Não é fácil. Não é do dia para a noite, mas tem que rolar. Eu já cansei de ver contador, né, e isso acontecia muito com a gente também, que acontecia um problema, o cara preferia não conversar com o colaborador ali, com a equipe, por causa do desgaste que ia gerar. Puta, esse cara não tem jeito, ele sempre faz a mesma cagada, deixa quieto. E vai empurrando com a barriga. Tem que ter a rotina do feedback. É fácil? Não é? Toma tempo? Toma. Mas tem que ter, tá?
E a questão do molde, que é a cultura clara, né? Quando você tem valores bem definidos, né? Que tem ritual, que você realmente está todo momento reforçando aquilo que você acredita, e a maioria acredita em você, sempre vai ter um ou outro ali que vai ser mais resistente. Só que esse um ou outro que é mais resistente, o ambiente vai expelir ele. Tá? Agora, se você não tem esse ambiente, essa rotina, essa cultura forte, esse cara aí ele vai acabar jantando a cultura no café, né? Que é o que o pessoal fala, né? Engolindo a cultura em qualquer rodinha de café. Tá? Então é muito perigoso essa rodinha de café, né? Se você não tem a cultura forte, bem definida, o café engole a cultura. Tá? Pensando aí, galera, nas alavancas, né? Para a gente formar esses heróis aí e entregar essa experiência. Por quê? Por que que eu falo de novo nessa questão da cultura da centralidade no cliente? A contabilidade, não sei a opinião de vocês, né? Até eu gostaria de saber, vocês podem ficar à vontade de discordar do que eu estou falando aqui, mas a contabilidade, ainda mais agora com a reforma tributária, ela vai virar uma commodity. A contabilidade como ela é feita hoje, né? Aquela contabilidade que só apura o tributo e entrega o mínimo para o cliente. Tá? A régua do mínimo hoje, ela está lá em cima. Tá? Então, aquela contabilidade que não enxergar isso, que não agregar de fato ali para o cliente, vai acabar sendo engolido pelo mercado. Tá? Isso para mim está muito claro. Então, você tem que criar uma empresa forte, um ambiente forte, para realmente entregar algo ali diferente para o cliente fala, puta que pariu, eu preciso desses caras, né? Então, o propósito que a gente sempre fala, né, que tanto se fala, é aquilo para que serve o que fazemos, tá? A liderança, ela vai mostrar como a gente conduz a equipe, e o reconhecimento é como a gente celebra a quem entrega. Então, são três alavancas ali, que sem elas na rotina, é difícil de dar atração, tá? Gosto muito dessa primeira alavanca aqui. E olha só que legal, gente. Por isso que eu falo do ritual e da rotina, né? Se você tem lá, tá todo mundo mergulhado no trabalho. Você tem 500 mil demandas para entregar todo dia e todo mundo tem mesmo, da faxineira ao dono da empresa. Né? Tá todo mundo engolido pela, pela rotina, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes chega de sexta-feira, parece que eu fui atropelado pela semana. E olha que a gente tem rotina, a gente tem ritual, a gente tem coisas aqui que a gente não abre a mão. Mesmo assim, chega alguma sexta-feira, você fala, meu, aconteceu. Hoje é sexta, como assim, né? Então, isso acontece. Então, por que que a gente sim precisa realmente dar importância para aquilo que é importante? Né, o Diego e o Thiago ouvem muito isso da nossa consultora aqui. A gente tem que dar importância para aquilo que é importante. É o futuro da nossa empresa, pessoal. Tá? E eu sei que tem muita gente aqui que não é o sócio, que é o líder, né? Mas, poxa, se vocês estão ali vestindo a camisa da empresa, eu penso, né? Parto do pressuposto que todo mundo aqui considera a empresa que está como a sua empresa. Né? Até porque a gente tem que tomar isso como posse até dos clientes, né? Pelo menos, tenho essa visão. Os clientes que eu atendo, eu sinto como se fossem meus mesmo, como se fosse minha empresa. Eu acho que isso é fundamental para fazer a diferença na vida das pessoas. Né? A gente tem que se incomodar. Quando o cliente vem com um problema, você fica tranquilo com aquele problema, você tem alguma coisa errada com você, cara. Se o cliente traz um problema e você está de boa com esse problema, tem alguma coisa de errado com você. É lógico que aí envolve muita terapia, né? Para você não ir embora para sua casa com esse problema. A gente não pode ir embora para nossa casa com o problema dos outros. Isso não pode. É difícil, mas não pode. Mas enquanto a gente está ali, a gente tem que viver aquele problema e ajudar o cara a resolver o problema. E toda a sua equipe tem que pensar da mesma forma, né? Então, são perguntas aí que é muito legal de se fazer. Inclusive, eu vou dar uma sugestão ali de como começar, tá, pessoal, essa rotina. Mas olhando para dentro, né, o que precisa ser claro para toda a equipe? Para que servimos? Quem dorme melhor por causa do que fazemos? Cara, o cliente. O cliente vai dormir bem aquela noite ou vai dormir mal aquela noite por causa de você, né? Porque esse cliente importa. Ele não é só uma empresa, é uma família, tem muita coisa por trás. Hoje eu atendi uma cliente agora de manhã que ela tinha apanhado do marido, que ela tinha
estava pensando em se matar, cara, eu não vou considerar isso na hora que eu estou orientando o cliente, vou ter que orientar, vou ter que ouvir, vou ter que considerar esse problema do cliente para dar a melhor direção para ele. Então, tem uma família por trás ali daquele CNPJ, né? Então, qual é o impacto real? Terceira pergunta, né? O emprego mantido, imposto otimizado, decisão melhor, sempre ali na visão do cliente, né? Então, galera, olha só, o contador raiz lá de trás, né? Ele vai operar o que eu estava falando logo atrás, né? Logo antes. Ele vai operar commodity, tá? Agora, nós aqui, a gente opera realmente propósito. Porque hoje, em tempo de IA, meu, conversa com o Cloud para você ver. Põe põe o regulamento do CBS, da IBS que saiu hoje no Cloud, converse com ele 10 minutos. Cara, é commodity. Informação está aí para todo mundo. Como usar essa informação e dar a melhor orientação para o cliente com a ajuda da IA. Cara, a, a, a entrega crua que a contabilidade entregava antes, qualquer robozinho vai fazer, tá? Então, o que a gente tem que se conectar mesmo é com essa entrega de fato ali para o cliente, entregar algo realmente consultivo ali que agregue para o cliente. Essa é a diferença, tá? Na minha opinião, lógico, daqui para frente. Tá? O cliente sente quando o seu time tem propósito. E sente mesmo, né, pessoal? A equipe que está conectada com os seus pensamentos, ela vai investigar antes de responder, ela vai antecipar o que o cliente vai precisar, ela conecta a tarefa ao impacto real e ela trata o cliente como gente, tá? E olha só o espelho, né? Não adianta você querer que sua equipe faça isso se você não treina a sua equipe para fazer isso. Se você não faz isso, se você não faz o que o seu colaborador, que você queria que o colaborador fizesse, como que você vai esperar que ele faça se nem você faz? Pelo amor de Deus, não faz sentido, né? Então, é o exemplo, né? E o cliente sente, pessoal. Eu acho que vocês sentem isso também, né? Poxa, é tão legal quando a gente ouve, né? Que o cliente fala pra gente, puta, meu, sua equipe, como que ela sabia que eu precisava disso, né? Eles me alertaram antes de acontecer o problema, né? Então, o cliente sente. O cliente sente, mas não tem como a sua equipe entregar uma coisa legal para o seu cliente se você não dá o espelho ali que você deseja, tá? E aquilo que eu falei também pouco tempo atrás, a cultura ela desce, ela nunca sobe. Não espere que a base ali da sua operação crie algo sensacional que vai subir e vai ir para o cliente. Não, tem que vir de cima para baixo, tá, gente? Então, é o exemplo. Você atende o cliente como você quer que a equipe atenda? Você faz isso, pelo amor de Deus, faça uma análise disso, né? Você se comunica, toda semana você fala de cliente, de propósito, de resultado, você tem uma rotina ali para falar com os líderes, mas Pedro, tem que falar com toda a equipe toda vez? Meu, depende do tamanho do seu escritório. Eu hoje não falo mais com a operação, falo pouco com a operação, informalmente, lógico, falo muito, mas pensando em processo, eu falo com a liderança, e a liderança fala com a equipe, tá? Mas eu que passo para a liderança ali o que eu quero, e a liderança está compactuada com o que a gente espera, e passa isso para a equipe. Tá? Estamos longe de ser perfeito, mas acho que estamos no caminho. Tá? E aqui a equipe te encontra ou ela recebe só sua cobrança? E aí eu estou falando independente do nível de liderança, né? Se você lidera uma pessoa, duas pessoas, 10 pessoas, né, e você espera que essa equipe seja produtiva, mas ela te encontra quando ela precisa, ou você só cobra, 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 mas não tem feedback. Então, gente, desculpa se eu estou sendo um pouco duro, tá, gente? Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser faladas, né? O líder que trata a equipe com pressa, que grita, que cobra, né? Que pergunta, ô, Tiago, tá tudo bem? E sai. O cara não quer saber se o Tiago está tudo bem com o Tiago, ele só perguntou por perguntar, né? Então, o líder que fala com a equipe dessa forma, que só fala de meta, não fala de propósito, que quando dá problema ele vaza, né? Que não dá o feedback quando é necessário, o que a equipe vai enxergar? Ela vai ver pressa, ela vai ver frieza, ela vai ver como tudo como regra, tá? Não tem conexão nenhuma humana, tá? Não tem nenhum tato em conversa difícil. Esse cara vai engajar a ponto de entregar algo a mais para o cliente?
Porque o que a gente está falando aqui, pessoal, é entregar algo a mais. Não estou falando de entregar um imposto apurado. Não estou falando de entregar uma DCTF web. Não estou falando de entregar uma RINF. Pô, isso aqui é o mínimo, tá? Isso é o mínimo que robô faz. Eu estou falando de conexão, de realmente colocar o cliente no centro ali, tá? E o que é reconhecido, pessoal, se repete. E aí, quando a gente fala dessa questão do ritual, né? Toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês, né? Reconhecer quando tem algo específico, dar um feedback ali, nem que seja tanto para o feedback duro quanto para o gentil, mas dar o feedback com acolhimento, né? Sem palmadinha vazia, né? Que eu coloco aí. É realmente chegar numa maturidade de ter uma conversa realmente de adultos, né? A gente não está lidando com crianças, né? Então, realmente é esse ritual que faz realmente a empresa crescer e se fortalecer para poder atender as outras empresas que são nossos clientes, tá? Time reconhecido, o cliente também é reconhecido, né? Até coloquei alguns exemplos aqui, né? Que quando você sente que entrega, né? Importa, o cara tem orgulho de trabalhar no escritório, ele cuida do detalhe, ele defende o cliente como se fosse seu. Cara, eu vejo muito isso aqui, né, nas pessoas. A gente percebe desde a dona Silvana ali, que é a nossa faxineira, o cuidado que ela tem ali com os clientes. Porque como ela é bem cuidada, ela cuida do cliente. Tá? E o cliente, ele realmente ele vai reconhecer, porque ele vai receber, de repente, uma mensagem ali de aniversário, e tudo isso é intenção, percebe? Eu não estou falando de, poxa, você tem que lembrar do aniversário de todo mundo. Não, mas você tem sistema que faz isso automático para você, né? Manda um parabéns pro cara, você vai ver como o cara vai ficar feliz com o seu parabéns. Ele não vai esperar que você vai mandar um parabéns para ele, né? Então, o cara tá faturando lá 100 mil por mês, de repente ele começa a faturar 500 mil por mês, e você está na sua rotina fiscal ali, você continua apurando imposto pro cara, você não pensa no planejamento tributário melhor para ele, você não pergunta para ele, viu, você estava faturando 100, agora está faturando 500, o que aconteceu? O cara só leva do jeito que dá para levar. Não tem realmente não dá realmente a importância ali para o cliente. Então, o cliente sente quando isso acontece, né? Aí eu trouxe dois casos aqui que são casos aí de literatura, inclusive, né? Da Disney, que todo mundo fala da Disney. Não sei se vocês já leram lá o livro que fala ali dos bastidores da Disney, né? Mas lá na Disney, o funcionário não atende, ele atua, né? É como se fosse ali um ator mesmo, né? Toda a interação que ele tem com a plateia ali é um show à parte, né? Então, por quê? Eles são muito treinados, muito treinados. E a liderança ali é visível, né? Você tem ali na linha de frente uma liderança muito forte. E aí o cliente que vai para Disney, eu nunca fui para Disney, sou louco para ir. Inclusive, minha mulher me pega no pé para a gente ir. O cliente que vai, ele não liga de pagar cara. Ele volta, ele indica, ele fica 5 horas numa fila e sai feliz. É loucura isso, né? Mas por quê? É realmente uma cultura muito forte, né? Trazendo isso para um escritório, né? Você tem que virar o jogo. Você acha que você precisa fazer alguma coisa para mudar, tá? E aí, pessoal, eu falo muitas vezes, eu falo até contra um pouco do que a galera os gurus da internet acaba tentando vender, né? Aquele cara que fala, poxa, o sócio tem que sair da operação e ficar no estratégico. Pô, é óbvio que tem que olhar para o estratégico. Mas fica um mês sem olhar para a operação, pra você ver o que acontece, né? O sócio ele tem que estar na linha de frente, sim, tá? Os líderes, porque como que você vai querer que seus líderes estejam na linha de frente se você não está na linha de frente? Tá? Então, as primeiras conversas, clientes complexos, o sócio tem que estar lá, cara. Tá? Então, a equipe tem que ser treinada para dar aula. Hoje a gente tem inteligência artificial, gente, pelo amor de Deus, né? Então, vamos parar de responder para o cliente de qualquer jeito. Se o cliente for no chat GPT, no cloud da vida ali, ele vai ter uma resposta mais bem elaborada do que do seu colaborador. Então, você tem que treinar o seu colaborador para dar uma resposta foda para o cara. Porque hoje a gente está obeso de informação, né? Você vai na internet com o IA e tudo mais, pô, qualquer um tem muita informação. Geralmente os clientes vêm para a gente, né, pessoal? Já com pesquisa de IA, de tudo, né? Outro dia eu recebi um cliente aqui que pediu para a gente fazer a holding familiar dele, né? A gente atua muito com holding aqui. O cara falou, Pedrão, mas eu fiz a minha pesquisa no chat GPT
eu vou te dar tudo certinho aqui, você não vai me cobrar caro para fazer isso, né? Eu vou te dar mastigado, né? Então, é o perfil da galera hoje, pessoal. O pessoal tem, os clientes têm muita informação, né? Então, esquece isso. O onboarding ele tem que ser humano, né? Tem que ter um processo legal ali para o onboarding dos clientes, né? Tem que ter um reconhecimento semanal, ou quinzenal, ou mensal, que seja. Enfim, você com isso começa a construir uma cultura forte, tá? O cara que é feliz também sai, né? Por isso que eu falo da cultura. Então, às vezes, o colaborador está feliz, é um ambiente leve, mas ele não se desenvolve, ele não tem um propósito claro, ele não tem desafio. Então, tem um colaborador bom, que está bem, está feliz, mas quando aparecer uma proposta para ele para receber R$ 500 a mais, ele vai sair, né? E o cliente é a mesma coisa. Às vezes está tudo certo ali, mas não tem uma energia ali por parte do escritório, ele vai, apesar de não ter nada para reclamar, ele vai cancelar, porque vai ter outro escritório que vai olhar com mais carinho ali para ele. Tá? E essa é a matemática que é muito legal, né? Captar cliente novo é de 5 a 7 vezes mais caro do que manter um. Tá? E contratar uma pessoa nova é de 6 a 9 vezes mais caro do que engajar um. Então, poxa, vamos trabalhar nisso, né? Tanto para manter talento quanto para manter cliente. Tá? A experiência que o cliente vive fora do seu escritório é o reflexo da experiência que a sua equipe vive dentro dele. Tá? Tenham isso para a vida de vocês, façam uma tatuagem disso no braço para não esquecer disso. A marca com sangue. Eu tinha um amigo meu que falava marca com sangue, isso para você não esquecer. Então, se você não mudar a sua experiência da porta para dentro, você não vai conseguir mudar a experiência da porta para fora. Tá? É... Coloquei aqui uma proposta para vocês. Pedro, eu não tenho rotina nenhuma para mudar a cultura do meu escritório. Eu tenho um escritório pequeno, tenho lá tem eu e mais cinco só, a gente só trabalha. Vamos começar. O importante é começar. Você não precisa de orçamento para isso, você não vai precisar de muito tempo para isso, você vai precisar de uma coisa, que é disciplina. Disciplina você vai precisar, tá? Porque para você adotar um ritual, é só começar. Não tem desculpa. Tá? Sem muleta. Ah, é época do fechar folha, é época de fechar piscofins, é época de fechar ICMS. Porra, se você não poder parar meia hora na semana para olhar para aquilo que é importante, dar importância para aquilo que é importante, você está entrando no buraco. Você tem que olhar para aquilo que é importante, tá? Então, qual que é a minha sugestão aqui, pessoal? É um ritual semanal de 30 minutos que vai conectar propósito, liderança, reconhecimento e cliente, tá? Que eu sugiro, tá? É uma sugestão aí que é para realmente quem já tem isso aprimora e quem não tem e quer começar, começa, tá? Começar que vai demandar meia horinha por semana ali. Chama os líderes, se você tem um escritório pequeno, chama todos. Se você tem um escritório maior, chama os líderes, né? Depois os líderes fazem a mesma coisa com a equipe. Meia horinha. Primeiro, você faz a abertura, tá? E aí você vai lembrar para aquilo que a gente serve, né? E vocês podem começar com uma história real de um cliente que você atendeu e debater sobre essa história, tá? Depois, você pode reconhecer algum coleguinha de trabalho ali, tá? Cada um fala de um colega que entregou algo que virou experiência, seja específico. E a gente, pessoal, a gente tem um monte de caso real no nosso dia a dia, né? Se você parar meia hora para conversar sobre isso, eu tenho certeza que eu atendi um cliente que tem um caso, esse que eu atendi hoje, a moça estava pensando em se matar e com problema na entrega, com problema não conseguia pagar imposto, enfim. Poxa, às vezes só de eu ouvir ela já foi diferente para ela, já causou ali uma experiência bacana para ela. Então, se a gente juntar os líderes ou a própria equipe, tenho certeza que todo mundo vai ter uma história bacana para contar, tá? Com isso, a gente coloca o cliente em foco. A gente começa a mostrar para os funcionários a importância do cliente. Quando você coloca o cliente em foco e com o ritual, a gente começa realmente a mostrar a vivência daquilo que aconteceu e a gente vai ajustando atendimento, ajustando forma de abordagem e tudo mais. Tá? E aí você pega os últimos 5 minutos e já sai com o próximo passo. Cada área do escritório pode sair com um compromisso para a próxima reunião. Qualquer um, a gente pode, enfim. O importante é que isso não acabe, tá? O importante é que vocês não façam isso uma vez e parem de fazer. Faz uma vez,
e coloca a meta de fazer por 3 meses. Se vocês fizerem por 3 meses, vocês vai virar cultura, vai virar rotina, e aí vocês vão realmente enraizar isso, e isso é um início, tá? Porque aí vocês vão começando a colocar outras rotinas dentro da empresa de vocês. Rotina de feedback, rotina de falar com todo mundo. Hoje a gente tem uma rotina muito bacana aqui no escritório, que é uma vez por mês toda a equipe se reúne, sem a presença dos líderes, ela se reúne para falar de atendimento ao cliente. Então, aí geralmente gera debate, gera discussão, às vezes até gera umas brigas ali. Mas o importante, é que eles estão conversando sobre atendimento, eles estão conversando sobre o cliente, e sem a presença dos líderes nessa reunião. Porque às vezes tem muita gente que não fala, fica acanhado, e tem muita coisa legal para falar e não fala porque tem algum líder perto. Então, fazendo esse ritual sem os líderes, encoraja ali as pessoas que não falam muito a falar mais. E tem sido bacana ali o resultado. Tá? Sugestão, tá? Que seja toda para dar certo, né? Para você conseguir criar essa cultura, tem que manter a disciplina de ser sempre na mesma hora, toda semana, ou toda quinzena, se não der para fazer toda semana, né? Ou todo mês que seja. O importante é que tenha uma rotina, tá? E o líder tem que conduzir, não pode ter delegação, tá? Porque, de novo, é olhar para aquilo que é importante com importância, né? Então, se você cria ali a rotina, mas não aparece para a rotina, não vai adiantar nada, né? Reconhecimento específico e cliente sempre por nome ali, nunca por mais um número ali com CNPJ, né? Deixa eu ver que horas são, 5 e 10, vou acelerar, tá, Karina? Eu sei que eu desembestei aqui. O mapa. Cara, fica tranquilo, porque o conteúdo tá muito bom, tá bem? Ah, legal. Qualquer coisa você fala, para, pelo amor de Deus. Mapa do propósito. O que eu faço? Olha que legal, pessoal. Antes da primeira reunião, é, sugestão, tá? Que eu acho que é uma sugestão aí para vocês começarem. Peça para que cada pessoa responda 3 perguntas numa única frase. O que eu faço? Numa frase, sem cargo, sem jargão, sem julgamento, sem nada. O que eu faço, para quem eu faço e por que isso importa? Você vai ver que a maioria da galera não vai conseguir responder, cara. Pode ser frustrante no começo, tá? Mas é justamente para isso, para vocês verem que não está claro para a galera o seu propósito, não está claro para a galera por que que a empresa existe, né? Então, óbvio, né, nessa primeira reunião que vocês vão fazer essas 3 perguntas, tem gente que não vai nem conseguir responder. Aí você repete essas 3 reuniões depois de 3 meses. Vocês vão ver a diferença, tá? Façam isso e depois me contam. Tá? E aí, gente, para falar um pouquinho do onboarding para encerrar, né, de entrando na reta final, eu coloquei aqui da entrada. A entrada decide o resto da relação. Tá? Vale para o colaborador que chega e vale para o cliente que entra. Tá? E uma das viradas de chave aqui dentro da nossa cabeça foi quando eu fui numa imersão do Conta Azul lá em Joinville. Porque eu fui na primeira imersão, já fui em algumas, já levei gente da nossa equipe aqui para ir, e aí virou uma chave na minha cabeça, porque eu falei, puta que pariu, esses caras são muito foda. Né? Será que eu não consigo fazer dentro da minha realidade algo parecido? Porque realmente a cultura do Conta Azul é muito forte. E aí eu queria até que a Fer relatasse aí, né, Fer, se você puder abrir o seu microfone e falar um pouquinho do onboarding dos funcionários, porque eu acho que é fantástico, tá, gente? Ouçam o que a Fernanda vai falar, porque como o Conta Azul lida com o onboarding do funcionário é o que faz ali toda a diferença ali no resto ali da, da cadeia produtiva ali da empresa. Bora lá, eu sou suspeita a falar, né? Mas, gente, o que eu vou falar aqui não é nada além do que acontece aqui de fato no dia a dia, tá? Então, falando, tirando o crachá e falando pra vocês realmente como Fernanda, pessoa física, não como a Fernanda CLT que trabalha na Conta Azul. Assim, eu já passei por algumas empresas, tá? Inclusive já trabalhei em multinacional, né? Enfim, tem processos aí totalmente estruturados também. E eu posso falar assim com 100% de certeza que o onboarding da Conta Azul para mim foi o melhor onboarding que eu já trabalhei em todas as empresas que eu já passei. Eu tenho 10 anos de carteira assinada. É só um rostinho de menina nova, mas eu tenho 10 anos de carteira assinada. E o onboarding da Conta Azul foi o onboarding mais claro que eu já tive. É um onboarding que dura um tempo, tá? Quando a gente entra, a gente passa uma semana em um onboarding, com todas as pessoas novas que entraram. Então, independente do nível de carreira dessa pessoa, independente da área que essa pessoa vai trabalhar,
todos nós fazemos um onboarding juntos. Então, a gente fica numa sala lá, ó, tem alguns dias que é remoto também, e alguns dias que é presencial. Nos dias que é presencial, vamos todos para uma sala, e lá vem pessoas do RH para falar com a gente, né, de people, vem pessoas de vendas, vem pessoas de marketing, vem gente de cada setor para dar as boas-vindas, né, para as pessoas que estão entrando para aquele setor ali, e para explicar um pouquinho sobre como cada setor funciona. Então, isso para mim foi muito bacana, assim, porque geralmente nas empresas que eu tinha trabalhado antes, você entrava e você tinha um review ali do setor que você ia atuar, da cadeira que você ia atuar, e é isso. No dia a dia você vai descobrindo ali as surpresas da empresa. E na Conta Azul, não, independente do setor que a gente vai entrar, a gente tem um resumo sobre o que cada setor faz dentro da empresa, por que é importante dentro da empresa. E a cultura, desde o do onboarding, essa cultura ela é muito vivida, muito. A gente sente a cultura. Assim que a gente entra na Conta Azul, a gente é impactado pela cultura muito forte, assim. Então, durante esse período de uma semana é falado sobre tudo, né? Sobre benefícios, sobre como a empresa atua, sobre a cultura da empresa. Eu lembro que no meu onboarding foi batido muito na tecla da cultura, porque a Conta Azul é uma empresa que preza muito por isso e que vai chegar um momento que a cultura ela vai ser decisiva para a conta azul e para o colaborador. Por exemplo, existem colaboradores que performam, mas que são demitidos por não ter cultura compatível com a conta azul. Porque a cultura, se tem uma pessoa dentro da tua empresa que ela não compactua com a tua cultura, que ela não acredita na tua cultura, eu costumo brincar que essa pessoa é, sabe aquela laranja podre na banca que ela vai infectando as outras laranjas? Eu costumo fazer essa analogia, porque é isso que acontece. Uma pessoa que não acredita na cultura da empresa que tá, ela vai acabar disseminando, né, essa negatividade ali com outras pessoas, ela vai influenciar outras pessoas, e aí as outras pessoas vão começar a não acreditar mais na cultura da empresa e nos valores da empresa também. Então, isso para mim foi muito impactante no meu onboarding aqui na Conta Azul, tá? E aí, todos os rituais que a gente tem hoje, assim, tudo que vocês veem, né? Quem aqui já foi para evento, já veio para sede, tudo que vocês veem, que nem o Pedro brincou lá no início, não é atuação. É o nosso dia a dia mesmo, sabe? Uma vez uma parceira me encontrou lá na Com e ela falou assim: Fer, eu tô arrepiada. Eu falei: por quê, Joia? Ela falou assim: Fer, vocês de fato são isso mesmo. Ela falou: eu achei que aqui no evento, não, uma hora eu vou pegar eles escapando do personagem aqui. E não. Mesmo quando estava todo mundo lá na plenária e vocês estavam só vocês ali, vocês estavam com a mesma energia do que quando tinha parceiros e clientes aqui. Então é isso, sabe? A cultura da Conta Azul, ela realmente é vivida no dia a dia através dos nossos rituais e isso é passado para a gente desde o início, desde o nosso onboarding. E com o tempo, quem não se adapta com isso, infelizmente, ou a pessoa pede demissão ou a pessoa é desligada, porque que nem o Pedro tá falando aqui para vocês, né? A cultura ela move uma empresa, sabe? Então, esse é um dos pilares principais, assim, no meu ver, e o Pedro trouxe muito bem aí isso na apresentação dele. Mas acho que é isso. Legal, Fer, valeu. E é muito isso, né? Do primeiro impacto também, né? Acho que você tinha comentado também que vocês colocam uma madrinha ou um padrinho para acompanhar ali. Se bobear essa Isso, madrinha, esse padrinho leva até para almoçar, jantar, né? isso Então, mesmo. Eles ficam acompanhando a gente durante um mês nesse período de Legal. apadrinhamento, né? Legal. Então, são insights, pessoal, lógico, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a sua rotina e seu processo, mas são insights ali que fazem a diferença, né? E é a questão que eu trouxe, que foi uma das viradas de chave da nossa cabeça também, de ir para a imersão de Joinville, do Ponta Azul, é porque você vivencia, e é diferente quando você vivencia, né? E mesma coisa evento. Quando eu ia para a primeira vez que eu fui para a Com, eu fui com eu e mais um. Quando eu ia para evento no começo, eu ia sozinho, né? Aí eu chegava do evento, gente, dá para fazer isso, vamos fazer isso e tal, tal. Aí os caras ficavam me olhando, a equipe, né? Ficavam me olhando e falavam, viu, mas você pensando, né? Eu conseguia ler o pensamento da galera. Esse cara foi passear, né? E agora volta com um monte de demanda pra gente e quer que a gente faça tudo. Não funciona mesmo. Então, o que eu comecei a fazer? Nas últimas duas com, a gente foi em 10, né, Thiago? 10, 12 pessoas, né? E aí, o que a gente percebe? Quando a equipe vai na Com e nos outros eventos, congressos, seja evento técnico, seja evento, enfim, de cultura, de pessoas, de tributos, quando vai em bando, né, para você conseguir propagar isso depois, acaba sendo muito mais assertivo, né? Então, de novo, é um investimento, poxa,
aqui, ó, eu estou a 300 quilômetros de São Paulo. Tem deslocamento para ir na Com, né? Tem hotel, tem os ingressos da Com, tem, poxa, você vai gastar uma grana ali. Para a gente ir em 10, 15 pessoas, você vai gastar ali uns 20 pau para cima. Tem retorno, gente. É retorno, porque isso converte ali para o dia a dia, porque realmente, se você não promover essa experiência para a galera não vai sentir o que você está querendo que ela sinta, né? É fato isso. Né? E se ela não sentir aquilo que você quer que ela sinta, ela não vai transmitir isso para o cliente, né? E aí, para finalizar, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, quando você faz o onboard do colaborador, né, que eu falo que a primeira semana define se ele vai ficar ou se ele vai embora, né? Quando você planeja a recepção, você faz uma imersão ali no propósito, antes da rotina, você tem um padrinho ali para acompanhar ele nos primeiros meses, né? Você tem um ritual de boas-vindas, que realmente o cara sente aquele acolhimento. Poxa, o cara vai falar, putz, esses caras estavam me esperando, né? Então, eu tenho para quem recorrer, vale a pena ficar aqui crescer. Então, o cara realmente ele é acolhido e sente que ele é acolhido de fato, de verdade, né? E a mesma coisa acontece com o cliente. É aí que eu faço o espelho do colaborador para o cliente. Eu vou proporcionar um onboard maravilhoso para o cliente e não vou fazer a mesma coisa com o funcionário, né? Então, o cliente faz uma reunião de boas-vindas, né, ou com o sócio ou com o gestor presente. Aqui no nosso escritório, quando o cliente ele é da nossa região aqui, a gente tenta trazer ele para cá mesmo, presencialmente, né? Então, ele vem para cá, a gente montou uma mesa de café da manhã para ele, pão de queijo, café, isso, aquilo. Então a gente faz uma reunião de boas-vindas que o cara fala, puta que pariu, eles estavam me esperando. Né? Eles realmente, né, queriam que eu tivesse aqui, né? Então você faz uma apresentação humana do time, você começa ali uma jornada leve e o cliente se sente acolhido também. Tá? E aí você mapeia o seu onboarding para ter realmente um acompanhamento, né, do sucesso do cliente ali, que seja um acompanhamento realmente proativo. O cara, o sucesso do cliente, ele vai acompanhar o cliente novo ali por 60, 90 dias tranquilamente. Isso vai gerar uma segurança muito legal ali para o cliente. E eu estou falando, gente, pouco importa se o escritório tem 50 clientes ou se o escritório tem 500 clientes, tá? Eu acho que a estrutura a gente consegue realmente desenhar independente do porte para o cliente, tá? Então, tirem da cabeça de vocês as desculpas, né? O ser humano gosta muito de dar desculpa. Ah, mas é porque só eu e mais tantos. Ah, eu só tenho isso de cliente. Ah, meu, para de dar desculpa, vai lá e faz, tá? Então, gente, herói não nasce, né? De novo, ele é formado. E o herói da experiência do cliente se forma dentro do escritório antes de aparecer lá fora, tá? A pergunta agora não é por onde eu começo, é quando eu começo. Então, vou amanhã não, porque é feriado, mas segunda-feira vocês precisam aí fazer um checklist aí de tudo que vocês pegarem de insight aí desse bate-papo e comece. De alguma forma, mas começa, porque aí depois vocês vão ajustando a rota aí. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se der tempo, perguntas, estou à disposição. Só tenho compromisso 9 horas da noite, tá, Karine? Mas até Opa, lá então eu tô, vamos tô aproveitar tranquilo. bastante. Eu vou aproveitar duas perguntas aqui, Pedro, que chegou uma do Marco, que ele perguntou o que que é CX, que você tinha colocado no slide, se quiser respondê-lo aqui. Tá, CX na verdade, o termo em inglês ali para a experiência do cliente. Então, CS é sucesso do cliente e CX é experiência do cliente. Então, ah, por incrível que pareça, são coisas diferentes ali que você cria processos diferentes e o sucesso do cliente, ele basicamente cuida da experiência do cliente. Então, o que a gente fala é realmente você ter o seu cliente, seja do BPO financeiro ou seja da contabilidade, mas você entregar um serviço para ele que realmente seja uma experiência para ele, né? Porque se ele, a gente já cansou de ouvir isso, né? Acho que todo mundo já ouviu, né? O contador é um mal necessário para o cliente, né? Se eu pudesse não ter contador, eu não teria contador. E a experiência do cliente, basicamente, tem o objetivo de provar o contrário para ele, que ele não vive sem o contador. Ele não pode dar um passo da vida dele sem consultar a gente. Então, a experiência do cliente, ela se certifica que todo mundo dentro da sua empresa está cuidando e olhando para isso.
Inclusive, aqui na Conta Azul nós temos também o time de CX e é um time incrível, não vivemos sem. Chegou outro também, o Ender Lima, perguntou como avaliar o churn, qual métrica utilizar para avaliar se a sua taxa de cancelamento está dentro dos parâmetros. Eu acho que depende de cada realidade, né? Por exemplo, um cruzamento básico que a gente faz ali é entrada versus saída, né? O ano passado a gente teve 160 novos clientes aqui na contabilidade e acho que teve 15 ou 16 cancelamentos. Então, assim, percentualmente, poxa, tá bacana, mas o que mais tem que te mover é entender o porquê que esses caras estão cancelando, né? Se não tem o fit ali com a sua empresa de contabilidade, se realmente é problema, foi algum problema pontual de atendimento, independente do número, né? Acho que o importante é analisar a causa, né? E agir em cima da causa para que esse número vá cada vez mais diminuindo em relação à quantidade de novos clientes, né? Então, o que eu olho aqui é basicamente entrada versus saída, mas a saída ali não me deixa dormir. Às vezes eu nem olho tanto para quantos entraram, eu olho para quantos saíram, né? Porque aí é onde você vai resolver os problemas do processo, né? E eu não falo nem, pessoal, de ficar lamentando a perda do cliente. Lógico, ninguém gosta de perder cliente, porque você perder um cliente não é só uma perda financeira para sua receita, né? Ela acaba sendo ali uma perda de credibilidade, uma perda realmente muito forte ali, porque esse cliente que saiu da sua contabilidade, ele vai falar mal do seu serviço, ele vai falar mal de você, ele vai para outra contabilidade. Então, a perda de reputação, ela é muito foda, né? No meio nosso aqui. Então, a gente tem que olhar para a causa. Ah, perdeu o cliente, beleza, mas qual foi a causa? Chegou uma agora do Luiz, na verdade. Fez uma Foi pergunta. cliente idoso? Existe uma. Aham. A maioria não aceita tecnologia. É uma luta, né? É uma luta. Basicamente, viu, Luiz, a gente aqui, a gente podemos dizer que a gente tem duas frentes, né? Os clientes novos são 100% digital e os clientes idosos, aqui na minha cidade, uma cidade de 20 mil habitantes, a gente tem bastante cliente antigo, inclusive a gente tem office boy aqui no escritório ainda, né? Eu não sei se vocês têm office boy aí ainda, mas a gente tem office boy aqui, e às vezes quando eu converso com outros contadores grandes ali, eu falo, pô, você tem office boy ainda? Eu falei, eu tenho office boy, porque eu tenho lá um grupo de cliente que se eu não levar a guia para ele na mão, ele não vai ser mais meu cliente, né? Então a gente tem isso sim, eu acho que essa questão ali de educação do cliente é a gente respeitar ali o perfil do cliente e às vezes, Luiz, eu não sei se é o caso seu aí, mas eu já vi muitos casos da contabilidade demitir o cliente por conta disso. Então tem que ter essa análise, né? O cliente ele não aceita a tecnologia, mas ele te dá um bom retorno financeiro, beleza, né? Lida com ele do jeito que dá para lidar. Mas agora, se ele não tá aceitando o seu processo e ainda não te paga bem, às vezes você tem que tomar a decisão ali de realmente analisar melhor e às vezes chegar no ponto ali de demitir o cliente.